Professor Lucato, quer continuar em inglês ou português mesmo? Acho que posso falar em português, né? Acho que a audiência aí, tirando o doutor Prakash aí, Aham, mas acho que eu posso falar em português, né? beleza. Se quiser compartilhar a tela. Vamos lá. Deixa eu começar aqui. Consigo Estão ver. vendo a minha, Estou vendo. estão vendo a minha tela aí? Estamos vendo sim. Beleza. Então vamos começar aqui. Deixa eu Boa noite. só Diga aí. falar, né? Doutor Leandro Lucato é coordenador do Departamento de Neuroradiologia da USP, né? Faculdade de Medicina USP. É um prazer tê-lo conosco aqui, doutor. Muito obrigado, viu? Obrigado. Obrigado pelo convite. Obrigado ao Pablo aí, ao Júnior pela oportunidade. Vamos falar um pouco sobre leucodistrofias então agora. Esse aqui sou eu. Não há conflito de interesse nessa apresentação. E a gente vai falar então um pouco sobre uma atualização em leucodistrofias, né? Nesta apresentação a gente vai cobrir então uma breve introdução sobre o papel da imagem nas leucodistrofias. Vamos falar um pouco sobre uma classificação de leucodistrofias e, por fim, vamos falar um novo conceito em leucodistrofias. Tá? Tudo bem. Então, quando a gente pensa em doenças da substância branca, né, existe esse grande grupo aí das leucoencefalopatias, né? Esse é um artigo seminal aqui do New England 2001 que discute as doenças da substância branca e aqui, dentre as várias causas de doença da substância branca, estão lá as doenças geneticamente determinadas, as leucodistrofias aqui colocadas. Né? Muito bem, então, uma questão que eu acho que é fundamental quando a gente começa a estudar leucodistrofias é qual é digamos assim, o conceito de leucodistrofias tem evoluído ao longo do tempo. Né? Portanto, o que a gente sabe de leucodistrofias também tem evoluído e eu acho que assim, o espectro de condições que hoje em dia a gente considera como leucodistrofias também está maior do que era antigamente. Então, qual é o conceito mais recente? O conceito mais recente de leucodistrofias é as leucodistrofias são doenças geneticamente determinadas, né, em que existe um dano primário na substância branca, por óbvio, né, porém, né, e aqui vem uma questão importante, né, porém, você tem, deixa eu passar aqui, esse dano primário da substância branca é independentemente do componente estrutural envolvido, da via molecular afetada ou do curso da doença. Tá? Então, não importa qual é o componente estrutural, não importa a via molecular nem o curso da doença. Isso vai ter implicações daqui para frente e nós vamos ver isso. Então, é uma doença geneticamente determinada com dano primário na substância branca, ponto. Tá? Aonde a imagem entra no estudo dessas doenças, certamente o reconhecimento de padrões, né? A doutora Van der Napp elevou isso a um outro patamar, né? Várias doenças foram descritas baseadas no padrão da ressonância magnética, né? E depois se buscando o gene responsável posteriormente, né? E a gente até também tentou fazer isso aí, guardadas as devidas proporções, nas leucodistrofias do adulto, né? Até publicou há alguns anos. Mas reconhecer padrões de imagem e tentar correlacionar com eventuais doenças é o que a gente tem feito de melhor nos últimos anos do ponto de vista da ressonância magnética. Então, além disso, né, quais são os papéis, qual que é o papel, quais os papéis da ressonância magnética nos dias de hoje? Né? Certamente antes de mais nada, né, dar um passo atrás corroborar, quer dizer, existe doença da substância branca, sim ou não? A ressonância magnética é fundamental para dizer se há ou não há doença da substância branca. Né? A ressonância magnética é fundamental para reconhecer os padrões, né? Que acho que talvez é o que a gente mais lembra da ressonância quando a gente pensa em ressonância e leucodistrofias. Né? Hoje em dia, com a popularização do exoma, né, do sequenciamento genético de nova geração, né,
começam a surgir as chamadas variantes de significado incerto, né, em que são variantes detectadas num estudo genético, mas não se sabe exatamente se são patogênicas ou não. E, nesse ponto, a ressonância pode colaborar, junto com a clínica, né, quer dizer, em valorizar ou não eventuais variantes de significado incerto obtidas no exoma, né? E, por fim, acho que essa ainda é uma coisa meio translacional, né, que é a questão de você ter marcadores de mielinização do cérebro todo, que já existem, né, e em eventuais estudos clínicos, né, quer dizer, por exemplo, estudo com células-tronco, em que você pode melhorar a mielinização, pelo menos existe essa promessa, né, a gente poderia usar como um biomarcador de mielinização sequências de ressonância magnética que te dão, vamos supor, entre aspas, a fração de mielina de uma parte do cérebro ou do cérebro todo. Isso já é razoavelmente factível do ponto de vista de pesquisa e acho que pode ser um papel futuro aí para a ressonância nesse contexto. Muito bem, então falamos um pouquinho sobre o papel da imagem nas leucodistrofias, né, um breve visão geral, né, e agora nós vamos falar sobre uma classificação, né. Essa classificação, né, ela está baseada em mecanismos patogenéticos. Então, já adianto que, do ponto de vista de imagem, não é a melhor classificação possível, porque ela não agrupa as doenças baseadas no padrão de imagem, que é o que a gente geralmente faz quando dá uma aula de ressonância nas leucodistrofias, né? Mas eu trouxe essa classificação porque esta classificação eu acho que traz insights muito interessantes sobre a mielinização em si, sobre as doenças da substância branca em geral, e é por isso que nós vamos discuti-la nessa apresentação, tá? Essa classificação baseada em mecanismos patogenéticos começa com os distúrbios da mielina. Quer dizer, claro, quando a gente pensa em doença de substância branca, a gente pensa numa lesão da bainha de mielina e, por tabela, do oligodendrócito, que é quem produz a bainha de mielina. Então, a primeira categoria mais arquetípica, né, dentro das doenças da substância branca é aquela em que há um distúrbio da mielina, certo? Porém, né, com o avanço dos estudos e com a mudança na classificação, né, do conceito de leucodistrofias, então, lembra, a leucodistrofia é uma doença geneticamente determinada com dano primário na substância branca, independente do componente estrutural envolvido, né? Então, portanto, existem variantes genéticas patogênicas cujo produto dessa variante genética se expressa nos neurônios e nos axônios, mas que determinam um dano primário na substância branca. Portanto, isto pode ser considerado um tipo de leucodistrofia. Está aqui nessa classificação como as leucoaxoniopatias, ou seja, são doenças primárias do axônio, dando na substância branca e, portanto, sendo consideradas como leucodistrofias. Os astrócitos, a mesma coisa. Existem variantes genéticas patogênicas cujo produto gênico se expressa em astrócitos, mas que termina por dar um dano primário na substância branca. São as chamadas astrocitopatias. Nós vamos ver exemplos mais para frente. As microgliopatias, então, de novo, a mesma coisa. Mutações cujo produto gênico estão expressos na micróglia dão dano primário na substância branca e são consideradas leucodistrofias. E, por fim, as leucovasculopatias, ou seja, doenças geneticamente determinadas que acometem os vasos, mas que dão dano primário na substância branca. E nesta classificação, nesse conceito mais amplo de leucodistrofias, estão aqui classificadas dentro das leucodistrofias. Então, vamos começar mostrando alguns exemplos de cada um desses subtipos, tá? Então, primeiro os distúrbios da mielina e dos oligodendrócitos, certo? Então, aqui a gente começa com um quadro típico, né? Então, uma criança de 9 anos com ataxia e espasticidade e nistagmo, a gente vê uma alteração difusa da substância branca no T2, que vai até as fibras em U, meio monótona, meio homogênea, um hipersinal no T2 que é leve, que não é tão alto, e com um T1 que não é tão hipo, um T1 meio iso, um T1 que não chama nem tanto atenção, né? Isso lembra hipomielinização, né? Essa constelação de achados, um T2 levemente hiperdifuso e um T1 iso ou levemente hipo, né? Isso lembra hipomielinização. Se você quisesse ter certeza, você pode fazer uma espectroscopia. As hipomielinizações cursam com pico de NAA razoavelmente preservado. Todas as outras alterações de substância branca, via de regra, o pico de NAA está reduzido, mas nas hipomielinizações não. Isso pode ser uma dica adicional para você pensar em hipomielinização, como nesse caso aqui, né? Isso aqui é uma doença de Pelizaeus-Merzbacher, que é o arquétipo da doença hipomielinizante, que é devido a dano primário da bainha de mielina
e do oligodendrócito, é uma hipomielinização. Dentro dessa categoria de distúrbios da baía de mielina, nós temos outras categorias, 3 subcategorias. Nós vimos a primeira, que é a hipomielinização, vamos ver a segunda. Aqui é uma doença bem clássica, né? Uma das mais prevalentes dentre essas doenças, um menino com dificuldade escolar, alteração visual, uma alteração da substância branca que predomina posteriormente. A gente tem realce periférico pós-contraste. Veja, o hipersinal no T2 é mais branco do que a gente tinha visto na hipomielinização. O hipossinal no T1 é mais preto do que a gente tinha visto na hipomielinização. Isso não é hipomielinização. Né? O NAA está reduzido, veja, né? Que é o que a gente costuma diferencia, pelo menos a hipomielinização dos outros processos, e evolui progressivamente. Né? Isso aqui é uma adrenoleucodistrofia ligada ao X. Isso também é um dano primário da bainha de mielina por desmielinização. Ok? Seguindo, dentro ainda da primeira categoria, distúrbios da mielina, uma menina de 1 ano e 8 meses com retardo do NPM e macrocefalia. Né? Então, aqui no sagital T1, você já vê uma certa macrocrania, né? Uma alteração do corpo caloso aqui com hipossinal e um certo afilamento posterior, e uma alteração difusa da substância branca, né? Pega também, acomete também o globo pálido e os tálamos, poupa o caudado e o putamen, né? E acomete corpo caloso, cápsula interna, estende para a fibra em U, não tem realce pelo gadolínio, tem um pouco de alteração na difusão, tem uma hipersinal difuso na difusão, mas quando você vai olhar o ADC, tem umas áreas talvez de um pouco de restrição, outras áreas de maior facilitação da difusão. O coronal T2 mostra o acometimento do tronco aqui, e quando a gente faz a espectroscopia, a gente ajuda muito para o diagnóstico nesse caso, um pico de NA bastante aumentado, de relação NA-creatina acima de 4, né? O normal é 1,8, 2, não mais do que isso. Isso aqui é uma doença de Canavan, né, que cursa com esse acometimento, com esse aumento do pico do DNA, que ajuda muito no diagnóstico. Isso é uma vacuolização da mielina. Então, veja, dentro do grupo 1, que é o dano da bainha de mielina, temos 3 subgrupos: a hipomielinização, a desmielinização e a vacuolização da mielina, certo? Nós vamos seguindo, vamos chegar agora para as leucoaxoniopatias. Veja, aqui uma menina de 12 anos com espasticidade, né? E alteração, uma ataxia lentamente progressiva. Né? Em 2002, essa menina veio fazer exame aqui no HC, e a gente vê uma alteração difusa da substância branca, bilateral e simétrica, um acometimento peculiar da fossa posterior e do tronco, que ajuda no diagnóstico. Né? Então, tem acometimento cerebelar aqui profundo, um acometimento do piramidal, do leminisco, o acometimento da porção intratronco do trigêmeo aqui no axel T2, que é uma boa pista para o diagnóstico dessa doença. Na época, a gente não sabia o que era essa doença, em 2002. Essa menina evolui praticamente estável, muito pouca progressão. Em 2009, ela volta praticamente igual à imagem, né? E aí aqui a gente faz uma imagem da coluna cervical, tem uma extensa alteração do sinal da medula, e a gente aí fazemos o diagnóstico de uma leucoencefalopatia com alterações no tronco e na medula espinhal, que também pode ter lactato elevado eventualmente, a mutação do DARS2, que é uma mutação de um gene de um RNA transportador mitocondrial, e só para mostrar que a doença continua bem estável aqui em 2014, então 12 anos depois da primeira ressonância. Né? E para mostrar que esta doença é uma leucoaxoniopatia. O produto gênico desta mutação do DARS2 é expresso nos axônios e dá um dano primário na substância branca e, portanto, é uma leucodistrofia. Vamos para as astrocitopatias, né? Aqui um menino de 2 meses com epilepsia, macrocrania, atraso do DNPM. A gente já vê aqui na tomografia, embora com 2 meses, uma hipoatenuação difusa da substância branca, principalmente na região frontal. Aqui, a macrocrania, vista aqui no sagital, né? E uma alteração difusa da substância branca, já quase cavitada, aqui, sinal próximo do líquor aqui no flare, na região frontal. Né? Aqui, para uma alteração difusa no T2, difusa no T1. Chama atenção aqui um certo hipossinal no T2 e um hipersinal no T1 na borda do ventrículo, por deposição de fibras de Rosenthal, que sugere esse diagnóstico desta doença. Tem um pouco de realce justo ependimário, que também sugere o diagnóstico dessa doença. Isso aqui é uma doença de Alexander, né, um tipo 1, uma mutação do GFAP, e a mutação do GFAP também é uma astrocitopatia, ou seja, o produto gênico da mutação do GFAP é expresso em astrócitos, dá dano primário em substância branca e, portanto, é uma leucodistrofia. Seguindo com a microgliopatia,
Aqui, então, temos uma doença de adulto, né? Talvez a leucodistrofia mais prevalente dos adultos. Essa aqui é uma mulher de 40 anos com uma perda progressiva de força assimétrica e alterações comportamentais. Vejam, alterações assimétricas até da substância branca, aqui pegando o giro pré-central de um lado e a projeção aqui do trato córtico espinhal do outro. Isso em 2010. Tem restrição à difusão. A restrição à difusão é uma grande dica para esse diagnóstico, né? Então, quando a gente olha, algumas leucodistrofias cursam com restrição à difusão, essa é uma delas, né? E essa paciente evoluiu de forma catastrófica. Vejam, 3 anos depois, a paciente já praticamente em estado vegetativo, né? Com dilatação ventricular, uma alteração mais extensa da substância branca, persistem e surgem outras áreas de restrição à difusão. Então, veja, não é aquela restrição à difusão de um AVC, por exemplo, demora muito mais tempo essa restrição, se prolonga no tempo, é sustentada essa restrição à difusão. Tem calcificações. Então, se você vê uma doença de substância branca, que é meio assimétrica, que tem restrição à difusão e tem calcificações em um adulto, temos que pensar nesta doença, que é a leucoencefalopatia com esferoides axonais e glia pigmentada de início no adulto. E esta é mutação do receptor para o fator estimulador de colônia tipo 1, o CSF1R, e o produto gênico se expressa na micróglia. Então, é uma microgliopatia dando dano primário na substância branca e, portanto, sendo uma leucodistrofia. E, por fim, as leucovasculopatias. Esse aqui é um paciente que eu sempre mostro nessa aula, é um caso muito prosaico, né? Esse era um menino de 26 anos que tinha um comprometimento intelectual limítrofe, mas que trabalhava, era um menino funcional. Esse menino era funcionário de uma clínica de radiologia do interior de São Paulo, e quando chegou a ressonância nova nessa clínica de radiologia, precisava de um voluntário para fazer a ressonância, e esse pediram para o menino deitar lá no aparelho de ressonância para fazer a ressonância dele. E isso aqui foi o que apareceu nesse menino. Então, a gente começa a ver aqui já uma lesão cística com realce periférico aqui no coronal pós. A gente vê, temos aqui, então, cistos com realce periférico, tem umas áreas de hipossinal no SWI aqui também, alteração difusa da substância branca e calcificações. Então, veja, o paciente tinha uma doença da substância branca, né, com calcificações e com cistos, inclusive alguns cistos com realce periférico e com calcificações na borda. Né. O que é isso? Isso é o que diz o nome, é uma leucoencefalopatia com calcificações e cistos. Né. É uma mutação deste gene, desses NOD118, é uma doença que dá, especialmente, uma doença de pequenos vasos, né, tem uma microangiopatia geneticamente determinada, tem um espectro de apresentação, esses pacientes têm formas de início na primeira infância, mas você pode ter formas de início como esse aqui, que praticamente era oligossintomático e foi descoberto meio que por acaso. Né? A doença de Coates faz parte do mesmo espectro de apresentação dessa microangiopatia, desta doença da leucoencefalopatia com calcificações e cistos. Uma outra peculiaridade desta doença é que estas mutações podem ser intrônicas, elas não estão nos exons, elas estão no intron. E, portanto, o exoma, como a gente chama, que só vai mapear os exons, pode não pegar estas mutações que são costumeiramente intrônicas. Você precisaria de um mapeamento do genoma todo, não só do exoma. Então, é mais uma nuance aí desta doença, mas é uma leucovasculopatia, uma doença geneticamente determinada que acomete o vaso primariamente e que dá um dano primário da substância branca e, portanto, entra nesta categoria de leucodistrofias, como a gente descreveu. Então, para fechar essa parte da classificação, eu acho que assim, qual que é a ideia da classificação? Neste slide aqui, quer dizer, o que a gente tem que lembrar? Que a mielinização é um processo muito mais complexo do que só a produção da bainha de mielina pelo oligodendrócito. Então, existem doenças que acometem o oligodendrócito e a bainha de mielina está lesada e dá uma leucodistrofia, mas o próprio neurônio e o axônio podem dar dano primário na substância branca e leucodistrofias. O astrócito pode dar dano primário na substância branca e dar astrocitopatias e leucodistrofias. Né? Aqui vejo o astrócito é muito importante também na maturação do oligodendrócito. Né? Então, também mais um papel aí que explica por que uma alteração do astrócito pode dar leucodistrofia. A própria micróglia pode estar alterada e
mediado no primário na substância branca e leucodistrofia, e o próprio vaso também pode dar o mesmo tipo de apresentação. Então, lembrar deste modelo de mielinização muito mais complexo, entre aspas, mas muito mais mostrando aqui que é um processo muito mais concertado com C, do ponto de vista de várias, é como se fosse uma orquestra trabalhando para produzir uma baía de mielina adequada, e que isso aí pode, em vários lugares desses, pode dar problema e dar uma leucodistrofia. E, por fim, a última coisa que eu vou comentar com vocês hoje, então, a gente já discutiu extensamente essa questão da classificação e desse modelo de mielinização mais amplo com a contribuição das outras estruturas que compõem o sistema nervoso central. E agora eu vou falar um pouco sobre um novo conceito. Antes de começar com o novo conceito, eu vou falar do velho conceito. Então, veja esse caso. Esse caso é um menino de 12 anos com distúrbios comportamentais, né? A gente vê uma leve alteração da substância branca profunda, frontal e parieto-occipital, com um pouquinho de realce no menino com alteração comportamental. O que pode ser isso? Isso aqui é uma adrenoleuco ligado ao X, a variante frontal, né, que tem o acometimento mais exuberante frontal. E como a gente lembra das leucodistrofias? Leucodistrofias, qual que era o modelo clássico? É o da adrenoleuco, né? Então, é uma doença progressiva, contínua, que o paciente vai descendo a ladeira clinicamente do ponto de vista de imagem. Então, aqui depois de 5 anos, atrofia, a alteração da substância branca vai progredindo, vai ficando mais intenso, o paciente vai atrofiando, né? Clinicamente o paciente vai ficando pior, né? Então, esse é o conceito clássico nosso, tanto clínico quanto imaginológico das leucodistrofias. Mas, como eu disse para vocês, o conceito mudou, né? E como o conceito muda, ele permite outras interpretações que vou mostrar para vocês. Por exemplo, né? Aqui, esse é um menino de 12 anos com letargia e hemiparesia direita, súbitos, tá? E que tinha de achado adicional, além disso, uma certa hipotrofia da musculatura interóssea. Tá? E o que a gente vê? A gente vê uma alteração bilateral e simétrica da substância branca. Um hipersinal no flare, muito hipersinal na difusão, uma escandalosa restrição à difusão no mapa de ADC. Né? Poxa, o que é isso aqui? Né? Quando a gente viu esse caso a primeira vez, a gente pensou, poxa, isso aqui deve ser uma leucoencefalopatia tóxica, o menino deve usar alguma droga, ou droga recreacional, ou o cara foi exposto a alguma toxina e fez uma encefalopatia tóxica, né? Parece aquelas leucoencefalopatias tóxicas agudas, né, com muita restrição à difusão, né? No entanto, depois de 3 meses, esse menino sumiu praticamente a lesão desapareceu. Né? E o que é isso? Isso é uma doença tóxica? Não, isso aqui é uma leucodistrofia, tá? Existe um subtipo da doença de Charcot-Marie, ligada ao X, que é essa mutação dessa conexina 32, que é uma doença primária da bainha de mielina por vacuolização da mielina. Então, provavelmente a mielina delamina, você restringe a movimentação da água e fica com essa restrição escandalosa aqui da difusão da água. Mas são alterações reversíveis. Então, esses pacientes têm esse achado de, às vezes, com épocas de estresse metabólico ou alguma infecção de via aérea, a criança ou o adulto faz um quadro clínico neurológico agudo, faz essa alteração de substância branca, mas a lesão reverte e o paciente volta ao normal depois. Então, é uma leucodistrofia que reverte. Tá? Muito bem. Esse aqui é um outro caso que a gente até publicou na Brain há alguns anos, foi a primeira descrição desse caso aqui, um grupo de pacientes da mesma família, publicado em conjunto entre a USP e a UFMG. Então, esse aqui mesmo é um menino de 3 anos com atraso motor e neuropatia periférica, uma alteração bilateral e simétrica da substância branca, muito peculiar, que pega mais a substância branca subcortical e poupa a substância branca profunda, né? Com restrição à difusão, né? Mas que desaparece com o passar do tempo. Veja, aos 3 anos ele era assim, aos 6, aos 7, aos 9 a doença da substância branca desapareceu. Que doença é esta? Esta é uma mutação desse gene FDX2, que é um gene que vai mediar a formação de clusters de ferro e enxofre e que tem parte na cadeia respiratória mitocondrial, então funciona lato sensu como uma doença mitocondrial, é um dano primário da substância branca, da bainha de mielina e também da vacuolização da mielina. Então, vejam, uma outra doença, uma leucodistrofia, dano primário da bainha de mielina, que é reversível. Tá? E esse caso aqui, também um menino de 18 meses com regressão de linguagem, diplegia espástica pós-vacinação,
umas calcificações pontiformes dos núcleos da base, vejam, múltiplas áreas de alteração de sinal na substância branca, assimétricas, né? Então, poxa, um menino que tem uma alteração neurológica meio aguda depois de vacinação, podia ser um ADEN. Aí você vê essas alterações de sinal esparsas na substância branca e fala, pô, isso aqui deve ser um ADEN. Aí você pulsa, o menino melhora, depois de 2 anos, praticamente zerado, né? Bom, então era um ADEN mesmo, né? Mas, poxa, tem essas calcificações nos núcleos da base, meio pontiformes, o que é isso? Isto é uma interferonopatia. Isso aqui é um Aicardi-Gutierrez, né? Essa é a mutação desse paciente, né? E o Aicardi-Gutierrez, algumas formas são leucodistrofias, são astrócitopatias, aqui o número 3. Então, o produto gênico das mutações estão presentes nos astrócitos, mas dão dano primário na substância branca, mas não só é uma alteração bilateral e assimétrica, como é uma alteração reversível. Veja, melhorou com a idade, né? Então, o conceito novo que eu queria trazer para vocês é que as leucodistrofias podem ser reversíveis, né? Elas não são necessariamente progressivas e que vão piorando ao longo do tempo, como a gente costumava imaginar, né? A correlação disso com a clínica é discutível, quer dizer, nem sempre a melhora na imagem está correlacionada com uma melhora clínica. Algumas vezes sim, como naquele Charcot que eu mostrei para vocês, mas algumas vezes não. O paciente pode eventualmente estar melhorando do ponto de vista da imagem e está estável, ou pode até estar piorando clinicamente. Então, isso não quer dizer que o paciente está melhorando clinicamente, mas a imagem melhora, é fato. Então, eu mostrei para vocês a mutação do FDX2, que são esses vai mediar a formação desses clusters de ferro e enxofre da cadeia respiratória mitocondrial, o Charcot-Marie, o Aicardi. Outras doenças também dão leucodistrofias reversíveis. Aqui, o MLC1 e o EPACAN são mutações associadas àquela leucodistrofia com macrocefalia e cistos subcorticais. O CLCN2 é aquela leucodistrofia com mutações do canal de cloro, e estas também podem ser reversíveis, tá? Então, era isso que eu tinha para mostrar para vocês. Acho que a ideia era discutir especialmente a classificação dos diferentes das leucodistrofias e mostrar o papel de cada um dos diferentes componentes do sistema nervoso central podendo ser responsável por leucodistrofias, né? E segundo, discutir esse conceito de reversibilidade. Então, a doença da substância branca pode reverter, e isso faz parte do jogo aí, não está fora do script nesse conceito mais amplo, modificado, novo de leucodistrofias. Obrigado, gente. Obrigado pela oportunidade aí. Muito bom, professor. Muito obrigado, viu? Alguém tem alguma pergunta para o doutor Leandro Lucato? Eu sei que a doutora Débora está aí, a doutora Débora Bertoldo. Fica à vontade, doutora Débora, fazer perguntas. Mas fala para a doutora Débora não fazer pergunta difícil, hein? Excelente, viu, Lucato? Muito obrigado aí mais uma vez. Assisti essa aula no mês passado, eu disse, não, vamos difundir lá no Neuroclube, que é fantástico, a didática é maravilhosa. Beleza, obrigado, Paulo. Obrigado. O professor, é só para confirmar aqui, você falou que quando tem hipomielinização, tem redução do N-acetilaspartato, né? A hipomielinização não dá a redução do NA, né? Não dá. As outras todas dão, né? Quer dizer, a queda do pico do NA é um troço extremamente inespecífico, né? Quer dizer, qualquer coisa, né? Qualquer coisa reduz o pico do NA, né? Mas a hipomielinização, em especial, preserva relativamente o pico do NA. Então, acho que essa é a dica, né? Quer dizer, você está em suspeita de uma hipomielinização, vale a pena, eventualmente, fazer um espectro, porque se o pico do NA estiver ok, fala a favor da hipomielinização. Todos os outros processos patológicos que pegam o sistema nervoso central, o pico do NA vai para o saco e cai, né? Mas nas hipomielinizações está preservado. Então, acho que pode ser uma pista secundária, assim, um colateral para você também apontar na direção da hipomielinização. Entendi. E deixa eu te perguntar outra coisa. O que diferencia nas imagens do Aicardi do AIDEN são só as calcificações? Na verdade, né, o ADEN, né, essa entidade que a gente chama de encefalomielite disseminada aguda, né, esse é um negócio que, assim, a impressão que eu tenho do ADEN é assim, a gente, durante muitos anos, durante décadas, a gente pôs um monte de coisa dentro do saco do ADEN, né? Então, era uma doença pós-vacinal ou pós-infecciosa, que cursava com múltiplas lesões da substância branca, né, que respondiam a corticosteroide, a gente jogava nele, puta, é um ADEN, né?
E, na verdade, o que acontece com o ADEN é que cada vez mais está olhando para dentro do saco do ADEN e nós estamos tirando coisa de dentro do saco. Né? O MOG, né? O anti-MOG, que é uma doença desmelinizante recentemente descrita aí como uma entidade à parte, né? O anti-MOG é uma doença que, pô, um monte desses ADEN de criança, você testar o MOG, na verdade é um anti-MOG, não é um ADEN. Né? E acho que esse raciocínio vale para outras doenças e cabe nessa questão, né? Quer dizer, o ADEN, né? Você pega, por exemplo, esses aicardis, né? A gente tem aí alguns desses aicardis que parecem um ADEN, umas lesões da substância branca meio espalhadas, assim, assimétricas, melhor às vezes com o corticoide, o paciente tem um antecedente de exposição a uma vacinação, a uma infecção que acaba descompensando, mas, na verdade, é uma doença geneticamente determinada. As pistas, né, eu acho que, assim, a imagem, do ponto de vista de imagem, é isso que você disse, acho que a calcificação não bate para um ADEN, né, quer dizer, alguma outra coisa esse cara tem, né, e acho que, assim, às vezes, o líquor pode dar uma pista, né, quer dizer, um líquor que parece já, talvez, inflamatório demais para um ADEN, e aí, se você começar a querer procurar aí aumento de proteína muito exuberante, e aí um aumento do interferon no líquor, aí fecha que você não está diante de uma doença do tipo ADEN. Né? Muito obrigado, professor. Fiquei muito entusiasmado quando o Dr. Pablo falou dessa parceria aqui, viu? Muito obrigado. Imagina, estamos à disposição aí. Eu que agradeço a oportunidade. A gente é que agradece, professor. Foi excelente aí a aula. A aula do Dr. Prakash também foi muito boa. Foi surpreendente a aula dele, né? Muitos casos bacanas, né? Não, o cara tem uns casos do arco da velha, cara. Umas doenças de criança aí que, pelo amor de Deus, cara. Mostrou uns casos bacanas, assim, que eu nunca tinha visto. Nossa senhora. Acho que também o serviço dele lá em Toronto também é um serviço de referência, drena bizarrices, acho que provavelmente do Canadá inteiro, quiçá de parte da América do Norte, né? Mas o cara tem uma baita experiência, uns casos muito raros, né? Coisa que você vê muito pouco, né? O cara tem vários de coisas que a gente vê um ou dois na vida. Muito legal. Foi muito bom, foi muito bom. Fechando um ano com chave de ouro, viu, professor? Boa. Voltamos em 2022, doutor Pablo? Com certeza, em janeiro já tem. Janeiro? Não vai ter férias? Do Euroclube não tem férias? Rapaz, não. A gente começou em janeiro, né? Lembra? Foi o Castilho em janeiro. Você vai seguir em janeiro, estamos de volta, então. Estamos de volta, se Deus quiser. Beleza, então. Tá certo, Júnior? Combinado aí, Antônio? Combinado. Muito bom. Muito obrigado, viu? Tá muito frio aí? Tá frio. Tá frio. Beleza. Pois, pessoal, se a gente não se encontrar, né? Feliz Natal aí para todo mundo, ano novo, 2022, cheio de paz aí, sucesso para todo mundo. Obrigado aí pela parceria do ano todo, o Leandro, o Antônio, o Luiz, né? Que é o nosso garoto aí que produz as artes aí do Neuroclube. Muito obrigado aí, Luiz, pela parceria do ano todo e a todos que estão presentes aí, um forte abraço para vocês. E que a gente tenha um ano de 2022, que a gente possa se encontrar aí presencialmente e tomar um chopp, né? É isso aí. Bom ano novo para todo mundo, bom Natal. Até ano que vem aí. Valeu, professor. Obrigado. Um abraço para você. Um abraço. Tchau. Tchau. Tchau para você. Valeu, Renezão. Um abraço, hein, cara. Feliz ano novo para ti também. Um abraço. Parceria, viu? Lucata, como sempre, né? Além do seu conhecimento